Como eliminar 70% dos candidatos dev na primeira pergunta? O que é uma função pura? Você que está me assistindo, você saberia responder essa pergunta se você fizesse parte aí de uma entrevista? Me deixa aí nos comentários nesse momento antes de seguir com o vídeo. E é claro, né? Eu peguei essa mensagem porque foi uma postagem que aconteceu aí no Twitter, no X, da maneira que você preferir chamar. Ela teve muito engajamento, inclusive até mesmo eu comentei, porque eu vejo o cenário atual do mercado que envolve entrevistas, muita gente aí não conseguindo a sua oportunidade, tendo dificuldade, ou então quando vai na entrevista não tem um retorno positivo. E eu acho que é legal trazer um pouco das minhas impressões, até mesmo comentar a respeito disso, porque isso aqui reflete bastante muitas coisas que eu não concordo que acontece no mercado atual. E para a gente continuar falando disso, obviamente, eu vou primeiro trazer essa primeira pergunta. O que é a tal da função pura? Basicamente é uma função que quando ela recebe um parâmetro específico, ela vai sempre retornar o mesmo valor. Se a gente tem uma função de soma, que ela recebe dois parâmetros, que seria o primeiro número e o segundo número. Se você mandar sempre 1 ou 2, o retorno ele sempre vai ser 3. Isso é caracterizado como uma função pura. Existem diversos tipos de funções que vão ter esse comportamento, até mesmo em collections, quando a gente faz um filter, se a gente utiliza uma collection específica, se a gente manda o mesmo parâmetro no filtro, sempre vai ser ali o mesmo retorno, porque ela não tem nenhum tipo de efeito colateral, algum tipo de mutação, seja global, seja por uma dependência externa, que vai mudar o seu retorno. Então a ideia da função pura é essa. Mas, obviamente, você saber isso ou não vai fazer diferença em uma oportunidade? Na minha opinião, na maioria dos casos não vai fazer nenhuma diferença. E a forma como eu leio isso, puramente, tende a aumentar o ego de quem está fazendo essa pergunta, ou então até mesmo descredibilizar as pessoas que estão tentando aí conseguir a sua vaga, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é que se em algumas coisas específicas de programação você não souber, isso não significa que você não é qualificado, não é qualificada, muito pelo contrário, diz muito mais de quem está entrevistando você do que as pessoas que estão sendo entrevistadas. Então, a minha percepção, assim, de uma maneira muito genérica e superficial, é que a pessoa que está perguntando isso, ela só quer ou sacanear, aumentar o ego, às vezes justificar ali no RH falando que ela é muito importante, que a tarefa dela é difícil, etc., que as pessoas não sabem, e por aí vai. Então, essa é a minha primeira leitura que eu vejo quando eu vejo esse tipo de abordagem. Porque, no geral, gente, a gente vai estar trabalhando, sei lá, com uma aplicação que vai entregar features e que muitas vezes dessas features vão ser crudes, vão ser algum tipo de implementação que vai seguir um fluxo arquitetural. Esse tipo de pergunta, ele consegue de fato saber se a pessoa vai saber lidar com isso? Imagine se a pessoa ela é monstra em fazer essas coisas, mas ela não sabe responder essa pergunta. Isso significa que ela realmente não é capaz para aprender esse tipo de conceito e aplicar no dia a dia? Pois é, eu não concordo com isso, eu acho que não faz sentido nenhum. Só que a pessoa que postou isso daqui, ela colocou um ponto que talvez faça um pouquinho mais de sentido. Que muitas vezes, quando você está fazendo aí uma publicação de uma vaga, vem muitas pessoas ali entrando nessa vaga, fazendo ali a candidatura e por aí vai. Então, se você tem milhares de pessoas, obviamente, usar um filtro vai te ajudar a selecionar as pessoas que muito provavelmente vai ter mais conhecimento técnico. E entre você escolher uma pessoa que sabe o que é uma função pura e as pessoas que não sabem, entre milhares de pessoas, pode ser que faça sentido. Mas, novamente, esse tipo de pergunta realmente reflete o dia a dia de quem está desenvolvendo aplicativo, de quem está entregando software, de quem está ali lidando com features? Na minha opinião, eu acho que não. E é só uma maneira da pessoa querer aumentar o ego, é a forma como eu vejo, tudo bem? É só uma maneira da pessoa tentar descredibilizar o máximo possível. Essa visão que eu tenho, eu gostaria muito que vocês compartilhassem aí nos comentários como que vocês veem isso, porque no meu ponto de vista, eu tenho a sensação de que muitas vezes, algumas entrevistas, a pessoa não passa porque tem uma outra pessoa que ela é incapaz, ela não tem ali, de fato, o cuidado que deveria ter no momento que está conhecendo uma pessoa, no momento que está entrevistando uma pessoa. Às vezes ela pode, de fato, desmotivar alguém que teria muito potencial porque ela não teve ali as famosas soft skills necessárias para aprofundar, para entender o que aquela pessoa sabe ou não, tudo bem? Então, era isso que eu queria trazer para vocês.
Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like, comentário, faça inscrição se você não fez. Também aproveita para deixar um ponto contra aí do que você achou. Você discorda do meu ponto de vista? Você acha que eu apelei demais para esse lado negativo? E você acha que esse tipo de abordagem faz sentido? Eu queria trocar uma ideia com vocês para entender um pouquinho mais, porque de fato eu não curto muito esse tipo de abordagem. Eu acho que, principalmente eu, né, que cada vez mais tenho essa opinião mais pública, muitas pessoas me veem, é legal eu também expor esse ponto de vista para cada vez mais a gente discutir e melhorar o cenário atual. Então era isso que eu tinha para trazer. Um abraço, valeu, falou!